pessoal, tudo bem? Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é a Prof. Camila e nós vamos começar a aula sobre a introdução do tema que vai ser do nosso terceiro trimestre, ok? É um tema bem importante e eu quero que todos vocês prestem bastante atenção e depois me digam se vocês gostaram desse formato da lousa interativa, beleza? Bom, o nosso tema, como vocês viram lá com o professor Robson, é teoria do conhecimento. Mas a gente também tem que saber que teoria do conhecimento às vezes é chamada de epistemologia. Então, se vocês verem esse palavrão aqui em alguma prova, em algum lugar, vocês têm que saber que eles significam a mesma coisa. E é interessante a gente ver isso porque a gente pode ver pela etimologia da palavra o que ela significa. Dá para entender melhor o sentido dessa filosofia, tá? Então, vamos ver lá? Primeiro, o logia a gente conhece várias, né, do logia. Temos biologia, sociologia e o logia aqui vem de logos, quer dizer estudo. E antes dele o que vai ser estudado? Epistemo, ou no caso a palavra separada mesmo se chama episteme e quer dizer conhecimento. Então é o estudo do conhecimento. Quer dizer então que na epistemologia eu acabo adquirindo muito conhecimento, professora? Não, não é esse o caso. A gente vai estudar o próprio conhecimento, a própria possibilidade de conhecer, tá? Então, por isso, tem algumas perguntinhas chaves aqui que a gente precisa saber, beleza? Então, a primeira delas, a maior, é possível conhecer? É algo que a gente não pensa, né? A gente vai já, por exemplo, quando a gente está tomando as nossas posições no mundo, estamos vendo as coisas ao nosso redor, nós supomos que nós já conhecemos as coisas, certo? Mas existe uma reflexão anterior ao próprio conhecimento, que é essa: é possível conhecer? Será que aquilo que eu conheço mesmo, eu realmente conheço? Por exemplo, você, quando criança, você via a chuva caindo, só que você não sabia como é que isso funcionava. Será que você conhecia verdadeiramente? Ou outro fenômeno que hoje você não sabe, né, não tem todos, por exemplo, o coronavírus. A gente recebe várias informações pela internet, né? Mas será que a gente conhece realmente? Aí nisso entra essa perguntinha aqui, né? Essa aqui. Oh, professor perdida. Como tenho certeza de conhecer realmente algo? E será que eu posso ter essa certeza, né? Será que sempre a gente não acaba descobrindo que tem algo a mais que a gente não conhecia? Ou ainda há a possibilidade de que o mundo tal qual a gente vê não seja como a gente vê? Já pensaram nisso? Já vamos investigar melhor. E aí eu tenho que pensar, por exemplo, a partir do momento que eu acho que tenho certeza de algo e que aquilo é verdadeiro, o que é a verdade, né? Hoje em dia a gente discute muito sobre isso, parece que é banal, né? Algo é verdadeiro quando é verdadeiro e algo é falso quando é falso. Não parece que há uma discussão. Mas o que é realmente a verdade? Por exemplo, quando falam uma opinião para vocês e falam que ela é verdadeira, será que ela é verdadeira? Ela tem base no quê, por exemplo, né? E aí, uma das perguntas que historicamente ficou muito falada no meio da epistemologia é essa aqui. Se eu conheço, se a gente assume que é possível conhecer de alguma forma, ou pelo menos algum pouquinho disso, é possível conhecer, e você assume o que é, eu conheço através do meu pensamento, através do meu raciocínio, ou eu conheço através dos meus sentidos, né? Tato, olfato, visão. O que me dá realmente a realidade? O qual desses dois aqui, ó, me aproxima da verdade? Beleza? Vamos ver um pouquinho como é que isso se deu na história da filosofia?
Aí aqui a gente tem, ó, teoria do conhecimento na Grécia Antiga. Desculpe a letra da prof, tá? Para vocês matarem a saudade do quadro negro. Aí aqui eu tenho no início, né, depois dos pré-socráticos, claro, eu tenho uma linha de conhecimento que é idealista. O que isso significa? O Platão sempre estava preocupado em pensar o que era a realidade e como a gente atinge isso, como é que a gente atinge o conhecimento verdadeiro. Lembra? Ele desconfiava um pouco desse mundo, né, digamos, do mundo físico. Então ele dizia, nós temos dois mundos, o mundo das ideias, por isso idealista, e temos o mundo das sombras aqui, o mundo físico. Esse mundo físico, ele diz, não traz o conhecimento. Esse mundo físico, ele acaba me enganando, me afastando do conhecimento. Então, na realidade, eu tenho que alterar isso. Eu tenho que atingir através do raciocínio. Lembra da perguntinha do outro slide lá? A gente atinge conhecimento pelos nossos sentidos ou pelo nosso pensamento? Para o Platão, com certeza, pelo nosso pensamento. Aí nós temos o Aristóteles, né? Lembra? Já ouviram falar do Aristóteles. Ele foi discípulo de Platão, mas ele não concordava com tudo. Ah, então ele não era idealista, professora? Ele era sim. Ele era idealista, mas com alguma diferença. Qual que era essa diferença? Para o Aristóteles, é possível, o mundo físico aqui, ele consegue nos auxiliar ao conhecimento. Então, ele vai dizer que pela observação, pela experiência, eu acabo tirando uma conclusão, né? Lembrar muito de conceito, né? Ambos estavam preocupados com a formação de conceitos. Como assim conceitos, professora? Conceitos universais. Então, por exemplo, o que é o ser humano em si, o que é a virtude em si, o que é o belo em si, e não nos exemplos. Então, por isso, o Platão achava que a experiência poderia nos enganar, poderia nos afastar, e já o Aristóteles dizia, a partir da experiência eu posso chegar a um conceito universal, né? Então, ó, conheço apenas pela racionalidade, aqui do Platão. Beleza? E, para o Aristóteles, conheço através da percepção. E depois o meu raciocínio vai trabalhar em cima da minha percepção. Então, digamos, para o Platão era assim. Eu pensava, pega a canetinha aqui, eu tô aqui pensando, né? Na ideia de ser humano, por exemplo. Vou ver um bonequinho aqui. Esse aqui é o meu universal de ser humano, que eu atingi pelo meu raciocínio. Só depois de atingir esse aqui, digamos, esse é o conceito universal de ser humano, beleza? Aí é que eu passo para os particulares. Aí eu vou conseguir olhar para os particulares e ver, aquele ali, ó, esse ser humaninho aqui com mais baixinho é um ser humano, porque ele se adequa ao universal que eu atingi pelo meu raciocínio. Esse ser humaninho aqui, ó, com cabelinho, ele também se adequa ao conceito universal que eu atingi pelo pensamento de ser humano, então ele também é um ser humano, beleza? Assim era a ideia do Platão. Primeiro o conceito universal, depois consultar os particulares, porque se você consultar os particulares primeiro, você pode se confundir, tá? Diferente disso é o Aristóteles. O Aristóteles vai dizer, pelo contrário, desde que eu nasço, eu vejo os particulares. Então, eu vi um ser humaninho aqui. Gente, não liguem pra minha destreza aqui com o mouse, tá? Um ser humaninho de cabelinho. Um ser humaninho pequenininho.
um ser humaninho grandão. Como é que eu tive contato? Através da minha percepção, através do mundo físico que existe. Aí após isso, o meu raciocínio age e vai dizer, opa, eu acho que eu consigo tirar um conceito universal daqui. E daí que vai formar o conceito universal, vai dizer, isso aqui que está no meu conceito universal, eles têm todos em comum. Então, aí é que eu atinjo o conhecimento, beleza? Aí depois disso, é claro, tem vários outros filósofos, como a gente viu, os medievais, né, o da era da Renascença, mas na modernidade isso torna uma batalha muito importante, vai ser uma quebra bem grande na história da filosofia. Eu vou ter racionalismo versus empirismo. Oi, como assim? Racionalismo acho que é fácil da gente entender, né, gente? Raciocínio, racionalismo. Lembrando aqui, já não tem mais aquela divisão de dois mundos que o Platão fazia. Nós vamos acompanhar esse tio aqui, que é o Descartes. Esse tio bonitinho aqui. O Descartes, ele é o pai do racionalismo, digamos assim. Para ele, o que acontecia? Ele ele começa a pensar naquelas perguntas que a gente fez lá no início. Será que é possível conhecer? E se eu posso conhecer, como é que eu vou ter certeza disso? Ele começa a pensar muito fortemente sobre isso e ele percebe que talvez tudo o que ele achou que conhecia, ele não conheça mais. Então, o que o Descartes vai fazer? Ele vai dizer assim, eu preciso rever tudo que eu achei que eu conhecia. Então, ele vai lançar primeiro a dúvida metódica. Ele vai dizer, eu tenho que colocar tudo que eu conheço em dúvida e só depois disso eu vou descobrir o que é verdadeiro. A dúvida metódica é o primeiro passo. Opa, vamos deixar ela aparecendo aqui, né, gente? Depois que ele aplica a dúvida metódica, ele começa, na verdade, inicia o processo da dúvida metódica duvidando de uma das primeiras fontes do que ele achava conhecer, que são os sentidos. Opa, lembra da perguntinha lá do primeiro quadro, né? Ele vai duvidar dos sentidos. Aqui eu não vou abordar todos os passos da dúvida ainda, porque a gente com certeza vai ver isso mais pra frente com o maior cuidado. Mas veja assim, ele começa a duvidar dos sentidos. Ele diz, opa, várias coisas que eu pensei conhecer pelos meus sentidos, na verdade eu não conhecia. Então eles me enganam. O que ele vai fazer? Ele vai cancelar os sentidos dele. Não posso confiar, não acredito mais, enganoso, não consigo acreditar. Aí ele continua o processo de dúvida, e daí lá no final não, né? Na primeira certeza que ele adquire, ele vai pensar, não, tem uma coisa que realmente eu não posso negar, que é verdadeira. Vocês imaginam o que é? O pensamento. Por quê? Ele vai dizer assim, lembra aquela frase? Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Ele vai dizer que isso é inegável, porque a partir do momento que eu duvido, se eu estou duvidando, é porque eu estou pensando. E mesmo que eu duvide de tudo, o exercício da dúvida permanece. Então ele vai dizer que o nosso conhecimento vem através da razão. Porém, temos esse sujeito aqui que discorda de Descartes. O que ele vai dizer? Primeiro, quem que é esse Locke aí, né? Opa, é ele mesmo, John Locke. Gente, não tá anotando aqui o nome dele. O John Locke. Sim, o nome dele é Locke. Relaxa. O John Locke, ele vai dizer, pois é, Descartes, na verdade, não funciona assim. Porque eu estou imerso no mundo sensível,
eu tendo experiências desde que eu nasci, como é que eu posso afirmar que o meu raciocínio é que me leva ao conhecimento? Se na realidade tem várias coisas anteriores com as quais eu tive contato. Então, por isso a filosofia dele se chama empirista, né? O empirismo. O que o empirismo significa? Aqui, ó, vem de empiria ou empírico. Já viram na ciência lá quando falam uma pesquisa empírica? Quer dizer, basicamente, experiência. Então, o que ele vai dizer? É pela experiência que eu vou conseguir atingir o conhecimento. Ele vai negar o que o Descartes disse, pois esse processo que o Descartes fez pelo Locke, na verdade, ele é apenas uma estratégia filosófica, mas ela não diz respeito a como ocorre o conhecimento dentro da forma como a gente aprende desde o início, né? Então ele vai dizer, eu tenho algo como uma faculdade de pensar, né? Ou seja, o raciocínio, eu nasço com essa faculdade de pensar. Mas quando eu nasço, gente, ele vai dizer assim, todos nós, todo ser humano, não nasce com as verdades em si, que o Descartes acreditava nisso, tá? Então ele vai dizer que nós somos, isso aqui eu vou até marcar mais forte, nós somos o homem, né, o ser humano, é uma folha em branco. Então nós não temos nenhum conhecimento prévio gravado na alma, que é o que o Descartes acreditava. Ele vai dizer assim, o homem é uma folha em branco que vai ser depois escrita pelas experiências deles. Então nós nascemos lá, digamos assim, nós temos a possibilidade de pensar, mas ainda não temos nenhum conhecimento impresso em nós. A partir do momento que eu tenho contato com a experiência, aí essa folha começa a ser preenchida, ok? Diferente do Descartes, vou pôr um post-it lá nele também para ele não ficar com ciúme. Qual que é a ideia do Descartes? A ideia de que nossa alma contém um conhecimento e que nós vamos reaprendendo, relembrando ele durante a nossa vida. Então, de direito, é como se a gente pudesse conhecer tudo, porque a gente já conhece de alguma forma, mas nós não nos recordamos disso. Então, ele vai dizer que nós precisamos exercitar o pensamento para atingir isso e questionar sempre os nossos sentidos ou outras fontes de conhecimento. Beleza? Aqui está o quadro geral. Eu vou deixar esse Jamboard aberto para vocês verem também, tá? Para vocês editarem e tudo mais. Agora, gente, tudo bem. A gente viu um pouquinho na antiguidade, na Grécia Antiga. Ainda vai ter o ceticismo, que é bem importante, que a gente vai tocar numa aula só para ele. E a teoria na modernidade. Agora, a gente tem que pensar no cotidiano, certo? Porque até então parece só uma disputa entre filósofos e que nada tem a ver com a gente. Mas não é isso. Lembra daquelas perguntas? Ó, eu coloquei aqui essas perguntinhas para que a gente possa ver. Ops, gente, desculpa aí a interrupção, problemas de uma neném acordando. Voltando aqui, né? Teoria do conhecimento no cotidiano. Lembra as perguntinhas que a gente tinha visto já no primeiro? Vamos ver se a gente consegue relacionar elas com o que a gente vê no nosso dia a dia, certo? Por exemplo, o que é a verdade? Nós temos o tema das fake news, né? Hoje em dia, nós temos muitas fontes de informação, né? Muito diferente de antigamente, né? Por exemplo, antes você tinha
Na minha época, você tinha que pesquisar numa enciclopédia, tinha que ir lá na biblioteca, pegar a enciclopédia e pesquisar. Então nós tínhamos poucas fontes de conhecimento. Hoje em dia, no Google, você vai ter uma pluralidade de informações e de opiniões misturadas com informações e até informações falsas, todas misturadas. E todas elas se reportando, dizendo que são verdade, né? Isso prejudica muito a nossa possibilidade de saber o que é verdade e o que não é, ok? Então, por isso a gente sempre tem que refletir sobre esse tema, tá? Não vamos ainda entrar no tema da verdade. O Sr. Robson já começou lá, né, a comentar a ideia da adequação da teoria daquela informação que está sendo passada com os fatos, com a realidade, beleza? Mas vamos pensar aqui, é importante sim a gente pensar nisso no nosso cotidiano, beleza? E aqui, conheço através dos meus sentidos? Olha lá, vejo alguém ao longe no terminal e acho que conheço aquela pessoa, mas quando ela se aproxima, eu vejo que eu me enganei, né? Já aconteceu, né, gente? De um dia vocês olharem, ver, acharem que estão vendo alguma coisa e na realidade aquilo não ser o que vocês estão vendo. É aquilo que o Descartes estava pensando lá. Será que os sentidos não nos enganam às vezes? Será que eles não podem nos enganar sempre? E a gente pode se debater com isso, né? A gente pode acabar se deparando com essa questão aí no cotidiano. Beleza? Conheço através dos meus pensamentos, por exemplo, na matemática e também em outros casos que são menos teóricos, eu acabo vendo que os meus sentidos não são suficientes, né? Para que eu possa conhecer. Então, o meu raciocínio, a forma de eu raciocinar é que vai me auxiliar. Por exemplo, se pensar 2 mais 2 igual a 4, eu posso ter um auxílio dos sentidos ou posso ter um auxílio do meu pensamento, né? Da lógica também. Quando a gente se depara, por exemplo, com uma fake news, dizendo assim, o governo vai distribuir mamadeira de piroca, por exemplo. A gente vai usar a lógica do nosso pensamento, aliada aos fatos, os nossos conhecimentos, por exemplo, sobre o que acontece na escola, e vai julgar se aquilo pode ser verdadeiro ou não. Beleza? Pode diminuir um pouquinho. E agora, nossa quarta pergunta. Como tenho certeza de conhecer realmente algo? Lembra daquela situação ali do que a gente relacionou aos sentidos? Ao observar aquela pessoa lá, jurei minha, no terminal, eu analiso os traços dela quando ela vai se aproximando, revejo a possibilidade dessa pessoa que eu pensei estar ali ou não, né, o horário, e posso chegar muito perto de uma resposta, concluir se é ela ou não, utilizando a análise dos fatos. Agora temos outro aqui. Mas sobre outras questões, eu posso ter certeza? Por exemplo, eu tenho certeza de que a China existe? Vocês já pensaram nisso, gente? Como é que vocês sabem que a China existe? Ou que a Inglaterra existe? Algum de vocês já esteve lá? Vamos pensar em um lugar que vocês não estiveram, mas que é comentado. Você sabe qual que é a sua fonte de saber dele? Primeiro, os sentidos, né? Você ouviu alguém falar, você leu em um livro, você viu em um mapa, mas você teve uma experiência real de que isso existe? E se tudo isso for ilusório? Entende? Então nós precisamos de vários elementos aqui para a gente atingir a certeza ou não, ok? Aí a gente vai tratar de probabilidade, né, de verossimilhança, mas isso nas próximas aulas. Vamos arrumar aqui o nosso cantinho, né? Deixar o capô bonitinho. E a última. É possível conhecer? É possível que o mundo não seja
tal qual eu vejo e penso? Pensa lá vocês. Vocês estão vendo aqui esse quadro que eu coloquei com algumas cores, certo? Vai mudar da resolução do celular, do computador de vocês, pode alterar os tons. Até da posição da tela pode alterar o tom, né? E já pensaram na possibilidade de que talvez, ó, eu vejo esse post-it aqui amarelo. Esse aqui, último da nossa última perguntinha, é possível conhecer. Eu vejo ele em amarelo. Vocês, eu vou falar vejo em amarelo, vocês podem concordar comigo, né? Aí a gente pensa, opa, então é verdade que é amarelo. Mas, vocês já pensaram na possibilidade de que o que eu considero ser amarelo é diferente do que vocês veem como amarelo? Vai que eu vejo todas as cores invertidas, por exemplo, mas eu aprendi a chamá-las de uma forma. Então, como é que a gente vai ter certeza? Como é que eu tenho certeza que o outro enxerga o mundo do mesmo modo que eu? A gente pode pensar isso quando a gente pensa nas pessoas que têm miopia, astigmatismo, no meu caso, né? Será que elas enxergam da mesma forma o mundo? Além disso, as decisões que tomamos e o que pensamos são mesmo apenas questão de opinião, né? Tem várias discussões que a gente entra hoje em dia sobre qualquer coisa. Quando a gente vai defender um famoso, vai discutir que time que é melhor, a gente acaba confundindo verdade com opinião. E isso leva também muito às fake news, né, gente? Eu tenho que distinguir isso. Tem coisas que não são questão de opinião. Por isso eu tenho que pensar em como conhecer realmente algo, ok? Beleza? Bom, gente, por hoje é só. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham conseguido absorver um pouquinho, né, o conteúdo. Qualquer coisa é só falar comigo no Classroom e no WhatsApp. Beijos, tchau, tchau.